acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Seja muito bem-vindo, amigo e seguidor do Bendito Seja o Futebol. A partir de agora, nos próximos minutos, teremos aquela resenha gostosa, charmosa e refinada sobre futebol com essas mulheres que com certeza vão mudar a sua cabeça, meu amigo. Vem com a gente! O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Muito boa noite para você que está acompanhando no Campus 3, Meia, Rádio Faixa. Tudo que tem de novidade aqui, todo dia à noite, todo dia também pela manhã. Muito boa noite para você que está acompanhando aqui em primeira mão. Boa tarde e bom dia para você também que vai estar acompanhando amanhã através do www.facebook.com/Bendito Seja Futebol. É sempre um prazer, como eu disse na vinhetinha de abertura, estar aqui conversando com essas mulheres que com certeza vão mudar a sua concepção sobre futebol. Me desculpe pela voz, me desculpe pelo tom de pato rouco, mas é que uma gripe me assolou aí o final de semana e em virtude disso a voz não tá das melhores, mas vamos ao que interessa, vamos falar de futebol. E futebol carioca que nesse final de semana não foi tão bom assim, né? Dos 4 grandes clubes cariocas, não houve uma vitória sequer pra gente contar aqui, mas tivemos 2 empates que não foram dos piores. Primeiro pro Flamengo, que tá tranquilão na boa, e pro Vasco, que não tá tão tranquilão assim, mas conseguiu respirar um pouquinho mais e sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Fluminense e a equipe do Botafogo, que tá brigando lá em cima, não devia estar perdendo tanto assim, acabaram perdendo fora de casa. Isso tudo a gente vai desvencilhar, vai detalhar aos poucos aqui com essa mulherada que com certeza vai mudar a sua concepção. Vamos começar com a Monique Freitas, que teve o seu Mengão no sábado, diante da equipe do Goiás. Nada mais do que um reencontro, né, de antigos inimigos esses que estiveram frente a frente na Copa do Brasil e que acabaram se encontrando no Campeonato Brasileiro. E o Goiás, que já devia estar entalado, não conseguiu nada, acabou ficando no 1-1, sendo que pro Flamengo, não sei se a Monique concorda comigo, o Flamengo deveria ter sido ganhando, né, Nick? Eu acho que 1-0 seria pouco, teria que ser 2-3, porque o Flamengo tava com 1 a mais. Então, quer dizer, no final das contas ficou ruim o resultado. Boa noite, Monique. Boa noite. Olha, pra falar a verdade, eu nem me esquentei muito com o resultado do jogo, porque eu tô tão feliz aí da final, a Copa do Brasil, que o nosso foco agora é outro. Tá tranquilona, né? A gente né? conseguiu ficar naquele meio ali da tabela, portanto que a gente não vai conseguir muita coisa no Brasileiro. A gente tem que focar mais na Copa do Brasil. Realmente acho que o resultado foi ruim, porque a gente jogou com 1 a menos e parecia que eles que estavam... Desculpa, eles estavam com 1 a menos, mas parecia que o Flamengo que estava com 1 a menos. Verdade. Porque a gente sentiu muito o gol. Depois que a gente levou o gol, a equipe desestabilizou um pouco e deu chances mais ao Goiás do que o Flamengo. O jogador que foi expulso do Goiás é até um velho conhecido aí da torcida rubro-negra, é o Hugo, né, meio campo. Acabou, depois de uma jogada que, na minha concepção, foi duvidosa, né? Eu acho que não precisava de cartão amarelo. O Hugo ali acabou empurrando um jogador rubro-negro e foi expulso, né? Depois de um segundo cartão amarelo, com certeza, provavelmente a Monique assistiu esse jogo aí na íntegra aí, até porque fez a crônica no final de semana, sabe do que eu tô falando. Sei que não tá pensando muito em Copa do Brasil, mas o meio de semana é de brasileiro ainda. Próximo jogo do Flamengo, se não me engano, com quem? São Paulo. Com São Paulo. No Morumbi. São Paulo é sempre complicado. São Paulo agora com o Muricy tem outra cara. Dá pra ganhar, não dá pra ganhar? O que você acha? E outra pergunta que eu tenho que te fazer. Você tá tranquilona pensando em Copa do Brasil, mas rebaixamento nem passa pela tua cabeça? Olha, não passa pela minha cabeça não, rebaixamento. Acho que tem times mais fracos, como o Fluminense e o Vasco, que acredito... Tomara que os dois caiam logo pra ter um clássico na segundona. E o Flamengo vai ficar ali mesmo, estabilizado pela... Não tem nem um pouco de compaixão, não? Pra que eu vou ter compaixão com esses timinhos? Enfim, tá contra o São Paulo eu acredito no empate. Eu não vou falar que o Flamengo tenha chances de vitória, mas se vira vitória, ótimo. Mas estou optando pelo empate. É isso aí, isso que eu gosto da Monique, esse senso de crítica, esse senso de rivalidade que é o nosso ponto, é a nossa maior proposta aqui no Bendito Seja Futebol. E tomara que ano que vem o Flamengo tenha essa mesma sorte, né? Porque senão ela vai ter que entrar na gozação da galera
também. Falando de um outro time carioca que não foi tão bem contra o Flamengo, não se encontra numa situação tão boa contra o Flamengo assim, que não tá em paz com a torcida com a sua torcida. Vamos falar de Botafogo, vamos falar com a Lígia Cabral, o que ela achou do jogo de ontem, né? Das 5 horas da tarde, domingão, torcida do Botafogo louca por uma vitória para poder se estabilizar ali no G4, poder distanciar qualquer tipo de adversário que venha cafungando o seu cangote. Acabou não conseguindo. Botafogo, seu perdedor lá do Rio Grande do Sul, 2-1 pro time gaúcho. Como é que fica essa história aí, Lígia Cabral? Libertadores está super ameaçada mesmo? Boa noite, Douglas. Boa noite, esqueci de falar. Eu acho que o Botafogo tá com saudade da Sul-Americana, né? Lamentável. O Botafogo merece muito mais, que isso. Ele tá mostrando, assim, que quer lutar, mas não tá lutando, né? Ontem se mostrou um time, assim, meio fraco. Não parece que tá no G4, não parece que tá querendo se manter no G4. Pra mim, o Bolívar tava de Inter ontem, né? Que, sinceramente, pra mim... Partida pra esquecer, né? Primeiro escorregão, pra mim, ele já ia pro banco, já tirava ele, meu Deus do céu, teve que fazer uma segunda burrada. Dava pra ter segurado aquele empate, pelo menos, fora de casa. Pelo menos pra gente tava bom. Mas é isso, o Botafogo, ele tá tentando brigar, né? Mas eu acho que ele tá querendo um pouquinho da Sul-Americana. Uma coisa que eu não sei se você percebe, Lígia, a gente sempre tenta abordar esse ponto, esse viés dentro dos clubes. Eu acho que o Bendito tem muito disso. No Botafogo, o Seedorf, será que já tá de saco cheio? Eu vejo o Seedorf jogando com um mau humor tão grande. Eu não sei se é viagem na minha cabeça ou se realmente o torcedor percebe isso. O Seedorf tá de mau humor, ele entra no campo, não tá rendendo mais como antigamente. Será que não é essa falta de humor que também tá fazendo com que o camisa 10 não lidere mais o time? Talvez, eu tô sentindo também um desânimo dele, mas assim, não acho que seja por isso. Ele dá uma grande estrutura pro time, mas eu acho que seja só uma questão de momento dele. Eu acho que se o Botafogo... Talvez cansaço também, né? O cara já tá velho. Pode ser, e tem agora essas polêmicas, né, dele ser um técnico, então... Ele nega, né? Mas tem a possibilidade. O pessoal lá lá na Itália, né? O Milan já tá querendo... Já tá cogitando a hipótese dele virar treinador no ano que vem. Toda essa especulação acaba mexendo também, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, se o Botafogo recuperar, ele se recupera e vai tudo pra frente. A gente permanece no G4. Libertadores, ano que vem, a gente tá lá. Libertadores, ano que vem, tomara que o Flamengo consiga e que o Botafogo também consiga, para que a gente seja bem representado. O Rio de Janeiro tenha 2 clubes aí, quem sabe até frente a frente nessa competição, que é a mais importante aqui na América Latina. O próximo jogo do Botafogo, que não me falha a memória, é contra a Portuguesa. Aqui no Maraca. E aí? Quarta-feira, 9 horas, né? Eu acho que não é um rival, assim... A altura, né? A altura. Eu acho que o Botafogo, se esforçar um pouquinho, ganha, né? Ganha os 3 pontinhos e permanece ali no G4, se Deus quiser. Se afasta um pouquinho do Goiás, que tá chegando no nosso cangote. Mas eu acho que dá pra ganhar essa. Portuguesa, que tem um time bem abaixo tecnicamente. Eu acho que o Botafogo dentro de casa não tem desculpa pra não vencer. Dando uma pausa no nosso papo, dando uma refrescada aqui na garganta, até porque aqui o estúdio tá frio, hein, Rafa? Vou dar uma refrescada na garganta ali fora. Enquanto isso, por favor, aquela musiquinha habitual de toda segunda-feira, um pagodinho só pra quem gosta. Jogando charme pelo ar, não sabe o quanto me seduz. Já vi você me estontear, guardei no meu olhar teu ser. Eu posso desenhar você, reproduzir com perfeição. Seus traços posso detalhar, gravar
imaginação. Eu tô querendo te provar. Aceita aí, aceita aí. Aceita o meu amor. Receba o meu calor. Me livra dessa dor de vez. Pro mundo ter mais cor. Deixa de lado a insensatez. Aceita aí, aceita aí. Aceita o meu amor. Receba o meu calor. Me livra dessa dor de vez. Pro mundo ter mais cor. Deixa de lado a insensatez. Guardei no meu olhar teu ser. Eu posso desenhar você, reproduzir com perfeição. Seus traços posso detalhar, gravados na imaginação. Eu tô querendo te provar. Muito bom, hein? Pagodinho segunda-feira, dá até saudade do final de semana e com certeza já é uma projeção do próximo final de semana, que dessa vez é prolongado, né? Sexta, sábado e domingo. Pede uma cervejinha, pede um pagodinho, com certeza. Mas voltemos ao que interessa, voltemos ao nosso futebol. Vamos falar agora de um assunto que não é tão bom assim, né? Que não tem sido tão bom ultimamente, que é o Fluminense, o time das Laranjeiras, que agora não tem mais Luxemburgo, técnico aí renomado dentro do mercado brasileiro de treinadores, acabou sendo demitido hoje do Fluminense para instalar de fato a crise nas Laranjeiras. E quem, desculpa, perdão, como eu falei, minha voz está horrível hoje, mas como eu falei anteriormente, quem não deve estar nem um pouco feliz com tudo isso é Jéssica Rocha, que com certeza viu um Fluminense que empatou até o final ontem, conseguiu segurar o 0-0 fora de casa diante do Corinthians e acabou tomando um gol de pato, literalmente, no final da partida e entrou pelo cano de fato. 1-0 Corinthians, Fluminense agora de fato na zona da degola, ali no Z4, e a situação é alarmante. Queria saber da Jéssica se ainda há esperança, se com a mudança de treinador tudo pode realmente se alterar, se os ânimos serão outros, ou se o problema não era o treinador e sim os jogadores. Fala comigo, Jéssica. Então, boa noite. Então, primeiro eu quero falar da minha indignação Solta quanto a à voz aí. transmissão do jogo, porque... Transmissão por onde? Pela rádio e pela TV, porque vocês estavam transmitindo só o jogo do Vasco, e eu acho isso um desrespeito à torcida tricolor. Eu não assisti em casa, então só quem tinha pay-per-view que Rivais o poderia, Arão, rivais o Arão. que poderia assistir o jogo, e eu achei isso uma falta de respeito com a torcida tricolor. E quanto ao jogo, assim, decepção, porque eu só consegui assistir o jogo ao segundo tempo. Problemas técnicos. Dá uma ajeitadinha aqui no microfone dela, que Desculpa. a voz angelical da Jéssica não Então, chega até o microfone às vezes. Então, eu pude assistir só o segundo tempo, aquele jogo horrível. E mais uma vez, no finalzinho, pela segunda vez, contra o Flamengo foi a mesma coisa. No finalzinho, a gente... Juiz, eu acho que não foi pênalti aquilo. É Eu acho duvidoso, que o Pato se jogou. Mas, enfim, não vou ficar me lamentando, chorando pelo leite derramado. Lógico, isso aí. Mas, enfim, a gente perdeu de novo, 9 jogos sem vencer. E aquela zaga ali, não tem nem mais jeito. Só Jesus salva. Gum e Leandro Eusébio, que é uma zaga que já tem até título, né? Já tem certa tradição dentro do tricolor. Não é possível que só agora a diretoria foi ver que era uma zaga fraca. O problema é que no Rio de Janeiro, eu que pelo menos vejo de fora, torço para os 4 grandes clubes cariocas, tenho pelo menos essa concepção. Aqui no Rio de Janeiro tudo só vai se acertar depois que a bomba estoura, depois que, né, a caixa d'água está quase transbordando, que vão lembrar que deixaram a torneira, de fato, o ladrão aberto. A minha pergunta é, será que a mudança não tinha que ter acontecido muito lá atrás? Fluminense e Vasco, eu acho que são equipes que estão passando por bons bocados agora. Será que o problema não tinha que ter sido resolvido lá atrás? Roberto Dinamite não foi muito paciente, não foi muito omisso. E a diretoria do Fluminense não é um jogo de factoide ali, é um que é fantoche do outro. Será que o problema não é de raiz? Olha, eu acho que ter demitido o Luxemburgo não vai mudar em nada, Também porque concordo. o problema está no time, não Concordo. adianta. Tem que ser realista e ver que a situação não está nada legal e
não tem jeito, vai mudar o técnico, mas não acho que não vai adiantar. O problema não adianta, deve estar na diretoria, não sei, isso já era para ter sido visto antes e não adianta nada agora, que falta poucos jogos e 5 rodadas, né? E mudar de técnico agora, eu acho que vai ser pior. Qual treinador no mundo pode trazer o Pep Guardiola e o Mourinho, que eu acho que não vai resolver situação de time nenhum com 5 rodadas restantes aí. E a minha pergunta é em relação ao próximo jogo, né? Como eu faço sempre aí, já é habitual, Fluminense e Náutico. Dentro de casa, dentro do seu domínio, o Fluminense vai estar encarando o lanterna do campeonato. Se não ganhar esse, né, Jéssica? Olha, se não ganhar esse, praticamente o Náutico foi rebaixado. Então, se não ganhar esse, eu acho que não ganha de mais ninguém. Agora, vai ser o psicológico que vai entrar em campo, não adianta. Só o psicológico dos jogadores que vão mudar o rumo dessa história. Eu acho que agora o problema é muito mais psicológico, né, moral, do que de fato de direção, de comissão técnica, enfim. Jogadores são consagrados, muitos deles já são consagrados dentro das Laranjeiras. Eu acho que o grande problema não chega a ser isso. Mas, melhorando um pouquinho o assunto, eu não gosto de dar esse teor sério ao bendito seja futebol, mas de uns tempos pra cá, como vocês bem sabem, o futebol carioca, ele vem regredindo, né? Enquanto os times paulistas, de uns anos pra cá, vem subindo de produção no cenário nacional, os times cariocas estão indo de mal a pior. É problema de planejamento, é problema estrutural, e isso acaba se refletindo dentro do campo. Fazer o quê? Sei que essa mulherada leva muita alegria, leva muita graça, leva muito humor nessas crônicas que você pode acompanhar no facebook.com/bendito seja futebol, mas aqui quando a gente bate o papo não tem como fugir, né, desses assuntos trash, desses assuntos punk aí que acontecem, né, dentro do futebol do Rio de Janeiro. Vamos melhorar um pouquinho o teor, mas mesmo assim ainda continuamos na zona do abismo. Vamos falar de Vasco da Gama, que ontem encheu o Maracanã, conseguiu trazer o seu torcedor para lá de 50 mil cabeças. Foi uma festa muito bonita, mas o placar não foi tão bonito quanto a festa fora de campo. Queria saber da Liz Songer, que inclusive estava até lá no estádio, o que ela achou desse jogo, se o Vasco era merecedor de uma vitória e se esse empate realmente dá uma tranquilidade. Na minha modesta opinião, eu acho que não dá tranquilidade porcaria nenhuma, até porque tá um ponto acima do Fluminense. O Fluminense que é o primeiro da zona de rebaixamento e, sem dúvida, eu acho que de repente seria melhor que o Vasco estivesse dentro, que o perigo seria mais eminente. Fala aí pra mim, Liz, o que você viu ontem desse jogo. Bom, boa noite. Como você disse, eu estava no jogo e eu concordo com você. Eu não sei por que as pessoas ficaram tão felizes com esse empate, porque pra mim não foi felicidade nenhuma. O Vasco jogando em casa, com o Maracanã lotado, com a torcida apoiando, e a gente deixa o Santos abrir 2-0 no placar. Foi muito feio. Eu acho que aquele gol do Edmilson no final do primeiro tempo foi o que salvou um pouco a gente, porque, na minha opinião, se a gente tivesse ido pro segundo tempo com o placar, com 2-0 pro Santos, a gente não teria tido a força que a gente teve na segunda etapa. O Vasco não jogou primeiro tempo, apesar da torcida ter se feito presente. O Vasco estava mal. O Santos levava perigo toda hora, porque o Alessandro também, pelo amor de Deus, né, o que chuta pro gol é perigo, porque... Mas, Liz, justiça seja feita. Eu não achei que ele foi mal ontem, não. Ele foi mal sim, Douglas. Nem ele, nem o Cris. Às vezes que ele conseguiu agarrar as defesas boas, entre aspas, que ele fez, foram todas de bolas que foram em cima dele, porque se não tivessem sido, ele não ia agarrar. Teve uma que não foi em cima dele, não. Mas eu não aguento aquele goleiro. Na primeira etapa ainda, eu não consigo já virou engolir. Implicância. Mulher não é um problema. Nada. Mulher, quando implica com outra mulher, é a pior coisa do mundo. A Flávia também estava comigo comigo no jogo e a gente estava indignada, porque no primeiro tempo o Fagner parecia que ele estava protagonizando Esqueceram de Mim, porque ninguém tocava a bola pro Fagner. Ele tava na lateral sozinho, pronto pra avançar pra área, e ninguém tocava pro Fagner. A gente tava desesperada na arquibancada, gritando como se alguém fosse escutar, né? Mas tudo bem. Esses ganchos que vocês criam, pois é. Esqueceram de mim. Mas enfim, a gente voltou pro segundo tempo. Acho que a única coisa boa que eu tiro desse jogo, além do um pontinho, né, que pra mim foi pouco, mas tudo bem, foi o poder de reação do time, que a gente conseguiu empatar, apesar de estar perdendo por 2-0. E graças a Deus que o Corinthians, no final do jogo, fez um gol sobre o Fluminense, que
Cara, sinceramente, muito bom sair da zona e colocar o Fluminense no nosso lugar. Eu, inclusive, li uma frase hoje no Facebook que eu preciso ler, que é um momento de reflexão, que é o seguinte. Bendito seja o futebol. Vai, solta a voz aí. Onde houver 1% de Fluminense, haverá 99% de esperança pro Vasco. E eu acho que é isso. A gente vai conseguir ficar na primeira divisão e o Fluminense vai no nosso lugar. Só depende do Vasco, cara. A nossa sequência não tá fácil, mas eu acho que principalmente o que falta não é nem sorte, é um pouquinho de capricho na hora de finalizar, porque o Vasco teve tanta chance ontem, desperdiçou uma bola que agora eu não vou me lembrar quem foi que perdeu, mas que acho que o Aranha saiu mal e aí sobrou no pé do Pedro Ken, ele chutou debaixo da trave. Respeito, parecia mais o jogador gato, do né? Vasco errou. Vou te contar, agarrou muito o Aranha. Pô, não sei quem era o jogador que tava ali, debaixo da trave, recebeu a bola e chutou pra fora. Gente, não dá. Tem que caprichar no último chute, porque lance, senão... Mas esse vai ficar momento, o difícil. nervosismo entra em jogo, a ansiedade entra em jogo, não tem como negar. Ah, e só uma coisa, o Maracanã tava lindo. Meus parabéns pra torcida do Vasco, Parabéns que à tava torcida muito do bonito. Vasco, que realmente lotou o Maracanã e fez uma grande festa. Como o nosso momento, o nosso tempo está se esgotando, vou chegar com ela, que sempre abrilhanta o nosso final de programa, a nossa bendita produtora Débora Fernandes, a musa do axé no Rio de Janeiro. O que foi, Débora? Você quer esse microfone? Ela quer o meu microfone. A pessoa vai ficando antiga no trabalho, ela começa a ficar com moral, ela começa a ficar com uma intimidade, que ela quer o microfone de quem tá apresentando, mas tudo bem. Feita a troca, muito boa noite, Débora. O que você traz pra gente hoje? Boa noite, Douglas. É Boa que seu noite. microfone é melhor. Ah, tá certo, então. Diga lá o que aconteceu no Botafogo hoje, Débora. Então, os torcedores do Botafogo, revoltados com a derrota por 2-1 para o Internacional, invadiram o aeroporto Tom Jobim essa manhã para protestar contra a equipe alvinegra. A delegação foi recebida com ovos sendo arremessados e muitos xingamentos, precisando contar com a ajuda de seguranças do Fluminense que estavam no local. O bagulho ficou doido lá pro Botafogo, que realmente tá vivendo uma crise, mesmo estando no G4, tá vivendo uma crise, porque o torcedor tá com muito medo de perder a Libertadores. Vamos falar do Mengão aí e vamos até puxar um ganchinho aqui pra Monique falar rapidamente sobre ingressos. Fala aí do Mengão. O gol marcado por Hernani no empate de 1-1 com o Goiás no último sábado levou o Brocador a conquistar a artilharia isolada do ano. O atacante rubro-negro já marcou 33 gols e terá a oportunidade de ampliar esse número nas próximas 7 partidas que restam até o fim do ano. 5 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Isso aí, o grande brocador, o Broquei, que tá fazendo demais dentro do Flamengo. E se falta técnica, sobra disposição para balançar as redes. Vamos falar sobre ingresso rapidinho com a Monique. O que aconteceu aí com o ingresso do Flamengo, Monique? Alô, diretoria, que preço é esse, meu amor? Gente, o ingresso mais barato está R$250, o mais caro está R$800. Isso eu sei que é para adquirir mais sócios torcedores, mas mesmo assim, tá o absurdo. nosso torcedor vai pagar 125. Tá absurdo. Nem se o rei do camarote fosse torcedor do Flamengo, ficaria de bom tamanho o ingresso. O Maracanã é feito pro torcedor, é feito pro flamenguista e tá feio demais em diretoria. Vamos mudar esse cenário, porque a torcida quer comparecer, mas não quer ficar sem casa, não quer ficar sem conta de luz. Então, vamos dar moral pra galera. Tocando o barco aqui, aconteceu com o Fluminense nessa segunda-feira, Débora. Fim de linha para Vanderlei Luxemburgo. O ex-técnico tricolor não resistiu a uma série de 9 derrotas sem vencer e foi demitido nesta tarde. A gota d'água foi a derrota para o Corinthians, que colocou a equipe tricolor na zona de rebaixamento. A diretoria do Fluminense está reunida para decidir quem comandará o grupo até o fim do campeonato. A situação tá feia lá no Flu e nem o Pô fechou, conseguiu segurar a onda. Falando de Vasco, finalizando. Juninho Pernambucano pode encerrar a carreira. Isso porque, na partida de ontem contra o Santos, o Reizinho sofreu uma grave lesão que atingiu o adutor da coxa direita. O departamento médico Cruz Maltino ainda está avaliando o problema que afastará o ídolo vascaíno dos gramados até o fim do campeonato. Tomara que não encerre a carreira, porque o Juninho Pernambucano, sem dúvida, é um dos grandes nomes desse campeonato brasileiro e merece uma despedida digna de um reizinho de fato, como é chamado dentro de São Januário, e é o que espera a torcida do Vasco e todo mundo que gosta do bom futebol. Encerrando o programa aqui, dando méritos finais aqui a mais uma edição do Bendito Futebol.
Bendito seja o futebol, 13ª edição. Chegamos longe, hein? Que se Deus quiser, vamos chegar muito mais. Para ano que vem tem muito mais. Ainda assim, tem 5 rodadas aí pra gente bater papo, conversar e analisar os 4 grandes cariocas. Só para você não esquecer, Debbie, fala pra gente qual o endereço que a pessoa não pode esquecer ao longo da semana, de segunda a segunda. Fala aí. Saiu certinho. .facebook.com/Bendito Seja Futebol. Pra quem não entendeu, semana passada, Débora falou 4 Ws aqui no programa, mas tá beleza, tá tranquilo. Foi porque meu ritmo tava muito pegado pro programa passado. Além disso, no Flick, no Instagram, você também pode achar a gente. Bendito Seja o Fute, F-U-T no final. Bendito Seja o Fute. E aí você vai ver foto dessas beldades cariocas que sabem tudo sobre futebol. E um pouquinho também do que acham, do que pensam sobre essa grande paixão regional e nacional. É sempre um prazer estar por aqui, mas os prazeres terminam. Encerremos mais uma edição e tamo junto a beça, hein? Forte abraço! Beijo no ombro! Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Que calme, deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra